Já estamos de volta, turminha, e nesse bloco tem mais um bate-papo dedicado especialmente para as mulheres que nos acompanham. Na semana em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, nós estamos recebendo aqui no nosso cantinho de informação profissionais orientando e falando sobre esse universo feminino. Ontem, por exemplo, a gente recebeu uma nutricionista falando sobre os nutrientes indispensáveis quando a gente pensa em saúde da mulher, os grandes aliados aí dos nossos hormônios e as oscilações hormonais. Ontem também recebemos uma ginecologista, a doutora Juliane Lotufo, que tirou dúvidas sobre também saúde da mulher, mas focando as gestantes, né? Esse surto que a gente tem tido aí do Zika vírus em várias regiões, alertando sobre alguns cuidados que todos nós devemos ter em casa, no nosso quintal, no nosso bairro. E hoje, também voltando para a mulher, mas a gente queria migrar um pouquinho a área. Estamos recebendo no nosso programa um psicólogo e um coach de carreiras, participando ao vivo. Márcio Souza, prazer tê-lo conosco. Márcio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Márcio, é interessante a gente ver, né, se você for comparando as décadas, quanta evolução e quanta coisa a mulher já conseguiu conquistar. Sim. Inclusive tudo que envolve essa data emblemática, né, do dia 8 de março como o Dia da Mulher. Mas até hoje ainda muitas barreiras não conseguiram ser quebradas e superadas. Hoje, na sua opinião, quais são essas principais barreiras e dificuldades encontradas, especialmente pelas mulheres? Eu acho que são barreiras que eram as mesmas de antigamente, só que com uma roupagem diferente. Então, a mulher ela ainda continua, muitas vezes, sendo desqualificada no mercado de trabalho. O trabalho dela, muitas vezes, continua ainda sendo considerado inferior ao trabalho do homem. Isso se reflete na hora de promoções que ela acaba não recebendo. E porque, sob o argumento de que o homem ele não precisa se preocupar com a casa, ele não precisa se preocupar com os filhos, então ele tem mais tempo para a empresa. Então, isso acaba sendo a mesma questão de gênero que existia lá atrás, quando se dizia que a mulher não podia trabalhar. Só que agora que a mulher já conquistou esse espaço, um espaço que já é dela, esse discurso é usado para limitar as possibilidades de atuação da mulher. Um cargo melhor é mais difícil dela conquistar? É mais difícil não por uma questão de competência, muito mais por uma questão de uma representação negativa do trabalho da mulher do que do trabalho que ela mostra, né? Porque existem muitas mulheres competentes nas mais diversas áreas. Então, mas até que isso seja reconhecido, ela precisa muitas vezes trabalhar mais que o homem para que isso aconteça. Infelizmente, a gente vê ainda hoje também um número grande de assédio, né? Sim. Contra as mulheres. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Sim. E até deixar muito claro para aquela mulher que nos acompanha, né? O que se enquadra nesse assédio? Porque se você se sentir assediada, eu acho sim que você tem que denunciar isso. E infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Existe uma diferença, né, entre o assédio e o crime de assédio sexual, né? Porque aí um advogado vai saber dizer melhor sobre o crime. Agora, sempre que você usa o poder para tentar seduzir uma mulher a ter uma ação sexual que não é da vontade dela, você está cometendo assédio. Mas isso acontece de outras formas mais sutis também, que podem até não se enquadrar no crime, mas que continuam revelando sexismo. Então, cantadas dentro de ambiente de trabalho, brincadeiras sexualizadas, né, que mostram a visão que o homem tem quando ele faz esse tipo de brincadeira. Né? Então, uma mulher bonita no ambiente de trabalho, ela não está disponível necessariamente para quem está ali. Ela está ali trabalhando e ela está bonita porque ela se produziu, porque ela gosta de se ver bonita. Né? Então, até que haja essa compreensão, ainda existe também muito caminho a se percorrer. Né? Mas se você como coach, como que você pode, de repente, inclusive, ajudar e orientar aquelas pessoas que estão em casa, de repente, numa situação dessa, de assédio no trabalho, né? Ou aquela piada de mau gosto, né? Disfarçada ali e acaba sendo, sim, também uma maneira de assédio. Ou aquelas pessoas que estão tendo algum tipo de dificuldade de se impor, eu não sei se impor seria a palavra exata, mas de fato de se colocar ali, porque algumas pessoas acabam
recuando, Sim. né? Acaba aceitando aquilo. Então, Sim. como você pode ajudar essas pessoas a, de fato, buscarem esse espaço que elas têm direito, né? Uhum. Ela não tem que pedir, não tem que mendigar nada. Sim. Ela tem por direito lutar por Uhum. aquela vaga melhor na empresa, ou enfim, Sim. pelo seu espaço no mercado de trabalho, na sociedade. Uhum. A primeira coisa que ela, ao se perceber intimidada, ela tente entender o que está acontecendo. Às vezes, conversar com algumas colegas do trabalho pode ajudar a entender o que está acontecendo, né? Se é uma brincadeira, mesmo sendo uma brincadeira, ela tem o direito de não gostar dessa brincadeira, né? Então, para que ela possa se colocar de uma forma adequada e demonstrar que ela não gostou, né? Isso pode acontecer, inclusive, de um jeito delicado, e vai depender do jeito da pessoa. Tem pessoas que são mais enérgicas na hora de falar, tem pessoas que se intimidam mais facilmente, mas é importante que mesmo do jeito dela, ela possa mostrar para quem fez a brincadeira que ela não gostou e que ela não acha que essa brincadeira é adequada dentro do contexto de trabalho. Perfeito. Ainda como coach, se você puder compartilhar mais dicas das posturas que essa mulher pode, então, assumir, alguns argumentos, né? Ou de repente algumas técnicas inclusive da própria linguagem corporal, né? Como a gente pode estar ajudando essa mulher, principalmente aquela mais tímida ou de repente que já tem aquele perfil, né? Porque foi o que você falou, tem muitas que acabam já percebendo rápido, mas se impõem, né? Tem ali uma certa proatividade, mas muitas outras acabam aceitando às vezes, né? Talvez do próprio marido em casa, então sempre palavras que estão deixando ela sempre para baixo, sempre deprimidas, às vezes no trabalho, também alguém que consegue, né, sempre deixa ela para baixo. Como ela pode reverter isso? Até para ela, né, se sentir mais especial. Eu acho que essa mudança ela precisa começar dentro. A gente em coaching, a gente em psicologia, a gente sempre fala de mudanças de dentro para fora, né? Ela mudar apenas a postura, pode ser que ela não tenha a segurança necessária para manter essa postura no futuro. Então é importante que ela procure buscar essa segurança nela. Como começar a mudar? Porque é difícil a gente mudar, Sim, né? com certeza. É difícil a gente, às vezes, até reconhecer e admitir algumas das nossas falhas e limitações. Como que a gente pode nos ajudar para melhorar e buscar essa autoconfiança? Uma coisa que eu falo bastante para as minhas pacientes quando elas vivem esse tipo de situação, geralmente são pessoas que trabalham, são mulheres que trabalham e são reconhecidas no seu trabalho. O que eu falo para elas é: acredite em quem está te reconhecendo. Porque muitas vezes esse reconhecimento vem, mas ela sente que ela não está fazendo mais que a obrigação dela. Que esse reconhecimento é um favor, é uma gentileza. E que não é um reconhecimento de fato da qualidade do trabalho que ela faz. Eu acho que a primeira tentativa é essa, é tentar se apropriar dessa qualidade do trabalho que ela faz, para que ela possa então ter a segurança para depois argumentar e dizer que ela não achou adequada uma brincadeira, que o como argumentar também depende muito da pessoa, né? Mas sempre com aquela regra de que ela não precisa fazer brincadeiras sexualizadas dentro do ambiente de trabalho se essa brincadeira agride ela de alguma maneira. Mas né? só o fato dela, naquele momento, já cortar aquela situação. Então, por exemplo, olha, desculpa, mas eu não gostei, foi uma brincadeira de mau gosto. Só o fato dela pontuar isso já é um... Ela pode dizer que ela achou uma brincadeira de mau gosto, que ela achou indelicado, né? Que isso não teve o efeito que a pessoa que fez a brincadeira achou que teria. Expor isso. Sim, sim. Isso expor sempre respeitando o jeito dela, né? Então, de novo, tem pessoas que têm um jeito mais delicado, tem pessoas que têm um jeito mais enérgico, porque não adianta a gente virar para uma pessoa que tem um jeito e falar para ela agir de outro, mas ela encontrar uma maneira dentro desse jeito dela de se sentir segura e poder colocar que ela não achou adequado e que ela não gostou da brincadeira ou do comentário. Às vezes não é uma brincadeira, às vezes é um comentário maldoso mesmo. Perfeito. Márcio vai continuar conosco no próximo bloco. Se você quer, de repente, aproveitar a participação do Márcio, tirar alguma dúvida, buscar aí alguma orientação específica, aproveite os nossos espaços nas redes sociais. Você pode deixar sua mensagem, por exemplo, na página do programa lá no Facebook. No próximo bloco a gente fala mais, né, sobre essas barreiras que a mulher, em plenos dias de hoje, ainda precisa enfrentar. Continue conosco.